Gente, eu quero iniciar apresentando o pastor Paulo Silva, tá? Pastor Paulo Silva, ele é o pastor aqui dessa congregação e também é o nosso vice-presidente geral aqui do campus de Araguaína e é a pessoa que está cedendo esse espaço aqui para nós, um espaço muito bom, estamos aqui satisfeitos, que Deus venha abençoar cada vez mais o pastor Paulo Silva, tá? Nosso muito obrigado aqui. Então, está apresentado o nosso pastor, fique à vontade conosco, viu? Então, gente, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando o Evangelho segundo João. Eu costumo dizer Evangelho segundo João. Algumas pessoas, até escritores, eles usam assim, Evangelho de João. Mas quando a gente vai pensar, o Evangelho, na verdade, não é de João, não é de Mateus. O Evangelho é de Cristo. Agora, quem escreveu o Evangelho de Cristo foi João, foi Mateus. E em razão disso, a gente usa essa expressão, o Evangelho segundo João, tá? Seria uma expressão mais correta, embora Evangelho de João, Evangelho de Mateus, é uma expressão mais curta e mais direta, às vezes até mais fácil da gente pronunciar, né? Quando você vai escrever, às vezes você não quer escrever Evangelho segundo João, só Evangelho de João. Mas eu considero mais correto o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Mateus. Então, nós estamos estudando o Evangelho segundo João, ok? A gente já trabalhou sobre a questão de autoria, sobre a questão de datas. Então, nós vamos dar continuidade aqui, já no conteúdo um pouquinho mais à frente. O objetivo da nossa aula, do estudo dessa matéria, é apresentar uma visão, panorâmica e teológica do Evangelho. Eu acabei de me contradizer aqui, do Evangelho segundo João, destacando sua autoria, propósito, estrutura e ênfase centrais, a fim de compreender sua singularidade entre os evangelhos e sua relevância para a fé cristã. Quando eu falo de singularidade, é porque de fato o Evangelho de João ele é um evangelho singular entre os 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. Essa palavra sinótico significa olhar em conjunto ou semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes na abordagem que eles fazem da pessoa de Cristo. Quase que uma biografia da pessoa de Cristo, embora não sejam biografias. Já o Evangelho segundo João, ele é singular, ele é diferente, porque ele não se preocupa com essa narrativa histórica da pessoa de Cristo. Ele é mais teológico e, ao mesmo tempo, ele é mais apologético, porque ele já foi escrito mais tarde, numa época em que a igreja já estava mais estruturada, a igreja já estava crescendo e já estava surgindo heresias, como o gnosticismo, docentismo, ou seja, naquela época já se negava que Cristo era 100% homem e 100% Deus. Então, assim, segundo o gnosticismo, a natureza ela é má, o corpo ele é mau, então Cristo não poderia ter se feito carne. E aí João ele já escreve dentro desse contexto, já defendendo aí a fé cristã, e ele faz uma defesa da pessoa de Cristo. Ele vai mostrar para nós que Cristo ele é 100% homem, 100% Deus, e que ele era antes de todas as coisas, que ele estava com o Pai, mas que ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele apresenta o Cristo eterno, mas o Cristo que se encarnou e habitou entre nós. Então ele é singular porque ele é mais teológico e ele faz uma defesa apologética da divindade de Cristo. Inclusive, no final do Evangelho de João, vocês vão ver que o propósito de João ter escrito esse Evangelho, o propósito principal foi mostrar, através dos sinais, dos milagres, tá, que Jesus de fato era o Filho de Deus. Como o Evangelho de João ele não trabalha com parábolas, diferente de Mateus e principalmente Lucas foca muito nas parábolas de Jesus, eu trouxe aqui rapidamente, antes da gente entrar nessa aula propriamente dito, algumas parábolas, são mais de 40 parábolas que nós temos nos 3 evangelhos,
mas eu trouxe aqui só, me parece que 10, para me mostrar uma coisa interessante para vocês sobre as parábolas. Quando a gente olha para uma parábola, em vez da gente ficar buscando vários significados para aquela parábola, tentar interpretar cada palavra que tem ali, cada expressão que tem ali, nós devemos focar em 2 pontos: a ideia central e o propósito da parábola. Toda parábola, ela tem uma ideia central, tá? Quando Jesus conta uma parábola, ele tem algo em mente. Isso a gente chama de ideia central. E ele tem um propósito também para ele contar aquela parábola. Essas 2 coisas a gente tem que perceber, tá? São as 2 espinhas dorsais aí para a gente entender toda a parábola. Então, por exemplo, a parábola do bom samaritano. É claro que não é errado a gente, como pregador, trazer vários outros significados. Por exemplo, você dizer que a estalagem é o templo, o bom samaritano é Jesus, o vinho representa o sangue de Cristo, o azeite representa o Espírito Santo. Orígenes, por exemplo, que foi um dos pais da igreja que mais alegorizava as passagens das Escrituras, ele interpretava a parábola do bom samaritano assim. Só que o risco disso, o perigo dessas coisas, é a gente perder a ideia central, é a gente perder o propósito, a gente tentar dar significado para tantas coisas e perder ali o propósito central da parábola. Então, na questão da parábola do bom samaritano lá em Lucas 10, qual que é a ideia central, né? O verdadeiro próximo é aquele que exerce misericórdia. Então, quando Jesus conta esta parábola, ele está mostrando para nós, e principalmente ali para os ouvintes originais, que o bom samaritano, ou seja, é aquele que, o verdadeiro próximo é aquele que exerce misericórdia. Então, quem que é o próximo aqui? Que lá no caso da parábola do bom samaritano, era o bom samaritano, é aquele que se compadece, é aquele que demonstra misericórdia. Esse é verdadeiramente o próximo, né? E qual que é o propósito? Quebrar barreiras de preconceito e ensinar que o amor ao próximo vai além dos limites éticos e religiosos. Porque nós sabemos que os samaritanos eles eram rejeitados pelos judeus. Jesus está contando aqui essa parábola para judeus, para líderes religiosos que desprezavam os samaritanos, que odiavam os samaritanos. Isso era muito antigo. Essa rixa entre judeus e samaritanos ela começou em 722 a.C., quando a capital do reino do norte, Israel, foi conquistada pelo exército da Síria. E aí ele trouxe gente de outras nações para habitar ali. E essas pessoas que vieram de outras nações, elas casaram com os judeus pobres que haviam ficado na terra e gerou um povo judeu de sangue misturado. É um povo mestiço, não eram judeus de sangue puro. E os judeus de Judá, lá de Jerusalém, desprezavam os judeus do norte por causa disso, porque eles não eram judeus de sangue puro. E aí, quando os judeus voltaram do cativeiro, lá em 536, eles começaram a reconstruir o templo novamente. E nessa reconstrução, na época de Zorobabel, de Neemias, de Esdras, foi interrompida por causa das denúncias oferecidas pelos samaritanos contra os judeus para o rei da Pérsia. E aí isso daí também fez com que os judeus continuassem mais ainda odiando os samaritanos. E na época de Jesus, a situação estava tão grave que judeus e samaritanos não se comunicavam, não passavam em territórios um do outro. Tanto que a terra de Israel, naquela época de Jesus, estava dividida em 5 regiões. Judéia, na parte de cima, Galiléia embaixo, do lado estava Itureia, do outro lado estava Pérea, no centro da região estava Samaria. Então, quem ia de Jerusalém para Galiléia, necessário era passar por Samaria, porque estava no meio. Só que os judeus davam a volta pela Pérea, era mais longe, mas eles davam a volta para não passar em território samaritano. Agora Jesus quebra todos esses preconceitos e ele passa pelo meio de Samaria, lá em João 4, ele se depara com a mulher samaritana no poço de Jacó. Tá? Então Jesus usa justamente a figura desse samaritano que era rejeitado, desprezado. Eu trouxe aqui o contexto para vocês do porquê eles eram desprezados, para quebrar essas barreiras étnicas e religiosas. Tá? Aqui nós temos uma outra parábola. Gente, se eu estiver falando muito rápido, nós temos sala de aula, vocês podem ficar à vontade, podem perguntar, não entendi essa parte, queria que explicasse de forma mais clara, estou aqui para explicar, tá bom? Então, a segunda parábola aqui,
o amigo importuno, né? Qual que é a ideia central dessa parábola? A persistência na oração alcança a resposta. Então, se você vai pregar uma parábola como essa daqui, o foco seu nessa pregação tem que ser mostrar que a persistência, a insistência, a perseverança traz resposta. É isso que Deus está dizendo assim, ó, se você for persistente, se você for perseverante, se você buscar, entendeu? Se você pedir, você vai receber, tá? E o propósito? Incentivar a perseverança e a confiança diante de Deus em oração. Então, vai pregar essa parábola, você pode dizer assim, ó, irmãos, a ideia central dessa parábola aqui é a persistência na oração. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava dizendo para nós que nós temos que ser persistentes na oração, porque assim como esse amigo ficou importunando o outro, assim também se nós ficarmos pedindo a Deus, clamando, buscando, nós também vamos ser respondidos, né? Então o propósito é incentivar a perseverança e a confiança diante de Deus em oração. E isso você vai dizer para a igreja, ó, Jesus tinha como propósito nos incentivar a buscar, a pedir, a orar, né? O rico insensato, a ideia central aqui é que acumular tesouros apenas para si é insensatez, né? Essa é a ideia central. E o propósito? Advertir contra a avareza e ensinar a buscar riquezas diante de Deus. Rico insensato, cuidado com as coisas que são exclusivamente deste mundo e esquecendo de priorizar as coisas do reino de Deus, né? Que são eternas. Os servos vigilantes, ideia central, o discípulo deve estar sempre preparado para a volta do Senhor. Então, assim como aqueles servos deveriam estar ali atentos, esperando o seu Senhor voltar, nós como igreja devemos estar sempre vigilantes, estar sempre preparados, aguardando esse momento que o nosso Senhor também vai voltar. Tá? Exortar a vigilância, constância e fidelidade, esse é o propósito dessa parábola. Tá? A figueira estéril, a ideia central, Deus ele é paciente, mas exige frutos. Foi ali 3 anos buscar frutos naquela figueira e ela nunca que produzia frutos. E aí ele já quis cortar ali, mas depois decidiu dar um pouquinho mais de tempo, vamos adubar, vamos ajeitar aqui, porque pode ser que ela ainda dê fruto. E isso aqui fala o quê? Da paciência, da misericórdia, da longanimidade de Deus, mas ele espera, mesmo ele sendo misericordioso, mesmo ele tendo essa bondade de esperar, ele espera que a gente dê frutos, né? E o propósito? Chamar o arrependimento antes que seja tarde demais. Ou seja, nessa bondade, nessa longanimidade, nessa misericórdia, devemos ficar atentos, porque pode chegar um momento em que não haverá mais uma segunda oportunidade, né? Antes que seja tarde demais, a pessoa deve se arrepender e dar frutos. Tem até um versículo lá no livro de Gênesis, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Né? A gente entende assim que Deus insiste, mas chega um momento que inclusive tem um outro texto que fala que o juízo dele vem de repente sem que haja cura. Né? Então assim, Deus é misericordioso, mas ele também é justiça, é juízo. A ovelha perdida, qual que é a ideia central? O pastor busca a ovelha até encontrá-la. Então aqui o pastor que ama a ovelha, ele está sempre ali buscando, preocupado com aquela ovelha, onde que ela está e tal, e ele procura até encontrar. E o propósito? Mostrar o amor de Deus que não desiste de nenhum perdido. Então com essa parábola aqui, Jesus está mostrando o quanto Deus se preocupa e ele está em busca daqueles que se perderam, até porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O filho pródigo, né? A ideia central, o pai recebe de volta o pecador arrependido, enfatizar a graça do perdão divino e confrontar a dureza farisaica. Tá? Então aqui, o pai da parábola do filho pródigo, ele representa Deus. Nessa parábola aqui ele representa Deus. Aquele que espera que o filho volte e ao mesmo tempo, quando esse filho volta, ele está de braços abertos para receber, para restaurar, para reintegrar a condição de filho. Não foi isso que aconteceu na parábola do filho pródigo? O filho pródigo,
ele foi reintegrado à condição de filho, aonde que a gente percebe ali naquela parábola que ele foi reintegrado à condição de filhos? Quando ele recebe roupas, recebe anel, recebe sandálias, que na verdade para nós hoje usar vários calçados não é difícil, né? Cada um de nós aqui tem vários calçados, mas naquela época uma grande parte das pessoas andavam descalços. E quem andava descalço mesmo eram os servos. Os servos andavam descalços. Agora os filhos não. Os filhos dos senhores, eles andavam calçados. Então, andar calçado ali era uma condição de filho, andar descalço era uma condição de servo. Então, quando ele recebe sandália, recebe roupa, ele é reintegrado à condição de filho. É isso que acontece quando o pecador se arrepende, volta para Cristo. Deus, ele tem as consequências dos erros dele, mas Deus não fica ali dizendo, você fez isso, eu não vou te receber de volta, então você tem que mostrar para mim que está realmente arrependido, para depois eu ver se eu te recebo como filho. Não é assim que Deus trabalha. Deus perdoa o pecador que se arrepende. Agora, é claro, as consequências dos nossos erros, elas acabam perdurando por mais tempo. Propósito, enfatizar a graça do perdão divino e confrontar a dureza dos fariseus. Porque na concepção dos fariseus, esse filho jamais deveria ter recebido esse tratamento que o pai deu. No entendimento dos fariseus, esse filho deveria ser castigado e até mesmo apedrejado. Lá, segundo o costume deles e até mesmo segundo a lei de Moisés, o que esse rapaz fez, ele deveria ter sido morto. Já quando ele pediu a herança, a afronta dele em pedir a herança ao pai. Mas você vê que Cristo, ele mostra aí que o amor de Deus está ainda acima dessa dureza aí dos fariseus. O juiz ínico e a viúva persistente, né? A ideia central, Deus responde às orações perseverantes, bem parecida com o que nós já vimos lá atrás. Propósito é estimular a fé constante e confiança na justiça divina. Aqui é interessante que vocês já podem aceitar no material de vocês, quando vocês forem pregar essas parábolas, vocês já podem pegar esses 2 pontos aqui e a partir daí já desenvolver o estudo, a mensagem, né? O servo impiedoso, ideia central, quem é perdoado deve perdoar. Ressaltar a consciência entre receber o perdão de Deus e conceder perdão ao próximo. Esse é o propósito. Aquele servo lá foi perdoado, mas ele não perdoou o conservo dele. Então, o que Jesus está mostrando para nós é o seguinte: nós que fomos perdoados, alcançados pela misericórdia de Deus, devemos também ser misericordiosos. Devemos também ter compaixão do nosso próximo, até porque nós éramos também perdidos e o Senhor se compadeceu de nós, não é isso? Os 2 filhos. A ideia central aqui é a obediência verdadeira. A obediência verdadeira está nas ações, não nas palavras. O primeiro filho diz assim: pai, eu vou, mas não foi. O outro disse: eu não vou, mas acabou indo. Então, quem fez a vontade do pai? Foi quem falou ou quem agiu? Então aqui o foco está na ação, entendeu? Para Deus importa mais o que a gente faz do que aquilo que a gente fala, tá? Então fazer é mais importante do que falar. Propósito, confrontar a hipocrisia religiosa e destacar a importância da obediência prática. Então os fariseus estavam sempre dizendo: vamos fazer, mas eles nunca fizeram a vontade do Pai, né? Aí, aqueles que diziam: não, nós não conseguimos fazer a vontade do Pai, a gente é pecador, nós somos desprezados, foram aqueles que se aproximaram de Cristo em busca de perdão. Parábola dos talentos. Deus exige fidelidade na administração dos dons, né? Então Deus, ele deu a nós dons e às vezes a gente pensa assim: mas os dons são só aqueles 9 lá da relação lá de Coríntios? Não, ali é apenas uma lista exemplificativa, mas se você for para Romanos, você vai encontrar dons que não estão na lista de Coríntios e vice-versa. Mas se você for comparar todo o Novo Testamento, você vai encontrar no mínimo 29 dons. Eu tenho lá em casa um livro
que ele relaciona 29 dons e ainda coloca reticência, porque pode ter algum dom que ele não percebeu. Então, de modo algum, o Novo Testamento ele tem esse propósito de apresentar uma lista de todos os dons. Tá? Ele apresenta ali uma quantidade de dons, mas os dons são muito mais do que aquilo que está ali, né? As 10 virgens, ideia central, está preparado, é essencial para entrar no reino. Aí, aqui nessa parábola das 10 virgens, o pessoal fica assim, quem é a noiva? Quem é o noivo aqui? Essas 10 virgens representam quem? E se busca um monte de significados, né? O azeite representa o quê? Representa o Espírito Santo, né? Mas a ideia central aqui, na verdade, o foco aqui está no noivo, né? E depois nas virgens. A noiva aqui, ela não é o foco principal. A noiva aqui, na verdade, ela é só um complemento da narrativa. A noiva aqui não representa Cristo, ou não representa a igreja. Se tem alguém aqui que poderia representar a igreja nessa parábola das 10 virgens, seriam aquelas 5 virgens prudentes. Entendeu? Então, as 10 virgens seriam, digamos assim, a totalidade de todos os crentes. Uma parte representa aqueles que permaneceram fiéis e a outra parte representam aqueles que eram crentes, vinham à igreja, tinham azeite, tinham lamparinas, mas não perseveraram até o fim, não estavam preparados até o momento da vinda de Cristo. Então, representa aqui os que vão ficar e os que vão com o noivo. Então, se alguém aqui representa a igreja, seriam essas 10 virgens. Os que são salvos e os que não serão salvos, mesmo fazendo parte do mesmo grupo, porque todas eram virgens, todas estavam esperando o noivo, todas tinham azeite, todas tinham lamparina, né? Todas estavam acordadas, todas dormiram, todas acordaram, mas somente 5 delas tinham reserva. A diferença todinha está aí, somente 5 delas tinham reserva. E aí? Você tem reserva até o noivo voltar? Né? Aplicação. Como é que está a sua reserva de azeite aí? Dá para esperar até o noivo voltar? Né? Propósito, advertir sobre a necessidade de vigilância constante. Então, o propósito dessa parábola das 10 virgens é nos chamar a atenção para estarmos sempre vigilantes, sempre vigiando, sempre atentos, esperando o noivo voltar. Pode ser que ele demore um pouco mais do que a gente esteja imaginando, como no caso dessa parábola das virgens, ou pode ser que ele venha mais cedo do que a gente está imaginando, como na parábola anterior, né? Na parábola anterior, o homem chegou mais cedo do que os servos estavam esperando. Nessa parábola das 10 virgens, o noivo chega mais tarde do que elas estavam esperando. Ou ele vindo mais cedo do que estamos esperando, ou mais tarde do que possamos imaginar, o fato é, vai subir aqueles que estiverem vigilantes, preparados até a volta do noivo. Então aqui só uma breve introdução, são muitas parábolas, como eu disse a vocês, são mais de 40 parábolas, e aqui só para vocês terem uma ideia de como a gente deve abordar as parábolas. Gente, muitas pessoas, elas às vezes nem gostam de ler a Bíblia porque elas não entendem a Bíblia. Elas leem e elas não entendem. Mas vocês sabiam que existem regras, existe o macete ali para você interpretar, para você entender. E quando você aprende essas regras, se torna muito mais fácil. Por exemplo, aqui no caso das parábolas, você vai fazer essas perguntas. Qual que é o propósito central aqui? Qual que é a ideia dessa parábola? Mas se você pega um livro da Bíblia, você vai perguntar quem é o autor, por que o autor escreveu, onde o autor estava quando escreveu, qual o seu propósito. Então, assim, qual o propósito desse texto? Quando você vai fazendo essas perguntas, você acaba ali arrancando muitas informações. E lembrando, uma das principais regras para interpretar a Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia interpreta assim mesmo. Todo texto deve ser interpretado à luz do seu contexto. Eu já citei o exemplo aqui de João 14,
E primeiro, não turbeis os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Se você ficar tentando entender esse texto, só lendo exatamente esse texto, você não vai entender por que Jesus falou isso. E eu vou então lembrar, mas tem uma regra para eu interpretar o texto. Qual que é essa regra? É o contexto. Qual que é o contexto do capítulo 14? É o 13, porque contexto é o que vem antes ou depois. Aí quando você vai para o capítulo 13, no capítulo 13, Jesus falou 3 coisas que deixou os discípulos preocupados. Ele disse, olha, um de vocês vai me trair. Ele disse, um de vocês vai me negar. E depois ele diz assim, e eu vou sair do meio de vocês. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Então essas 3 declarações de Jesus deixou os discípulos preocupados. E quando nós chegamos no versículo 1 do capítulo 14, nós encontramos Jesus dizendo, não se preocupem, por causa daquilo que ele falou lá atrás. Tá? Então o contexto explica o texto. E aqui, gente, nós entramos numa visão geral do Evangelho segundo João. Tá? Essa visão geral aqui, primeiro eu vou começar com uma introdução, né? O Evangelho de João começa com um prólogo teológico. E o que é prólogo, gente? Prólogo é introdução. Tá? Introdução. Eu poderia ter colocado assim, o Evangelho de João começa com uma introdução teológica, um introito. Tá? Poderia ter usado introito aqui também, ou introdução. Prólogo, introito, introdução é a mesma coisa. Então, o Evangelho de João começa com uma introdução teológica, falando do verbo que se fez carne. Então aqui, apresenta Jesus como Logos eterno, Filho de Deus, fonte de vida e luz. E o que é esse Logos? Nós vamos ver mais à frente um pouquinho, tá bom? Qual os destaques aqui? A encarnação, né? João aqui nesse prólogo, ele fala da encarnação do verbo, o verbo que se fez carne, a revelação da glória de Cristo, a salvação oferecida a todos que creem, porque João ele enfatiza inclusive muito isso. A salvação é para aqueles que creem. Isso faz parte da teologia do Evangelho de João. Ele vai estar sempre enfatizando a necessidade de nascer de novo, a necessidade de crer para ser salvo. Tá? E aí a gente vai entender esse Logos dentro do contexto, tá? Do contexto. Por que João usa essa expressão Logos? Será que os seus leitores conheciam isso, sabiam o que era o Logos? Olha aqui o contexto. Para entender João é importante conhecer o contexto cultural. Então nós temos aqui o filósofo Heráclito. Tá? Logos para ele era a razão universal que dá ordem ao caos. Então, para esse filósofo, o Logos é a razão das coisas existirem. Então, é uma filosofia, é algo que traz ali um significado para as coisas. Já para a escola dos estoicos, e a gente lembra dos estoicos lá com Paulo, em Atos 16, os estoicos e epicureus indagavam com Paulo ali em Atenas, então era uma escola filosófica, os estoicos. Para essa escola, Logos era a força racional divina que permeia e sustenta o cosmos. Então aqui nós já descobrimos que o Logos era a razão, o Logos é uma força racional divina. Tá? Para Filo de Alexandria, que era um judeu helenista, ou seja, um judeu de cultura grega, Logos, ele é o mediador entre Deus, é o transcendente que transcende o mundo, né? Logos como mediador entre o Deus transcendente e o mundo, né? E aí, em resumo, na filosofia, o Logos era visto como princípio cósmico ou razão ordenadora. Então, aquilo que é a razão das coisas existirem, a origem das coisas. Para a filosofia era isso. Mas para a teologia joanina, para o Evangelho de João, o que é o Logos? Ele pega aquilo que na filosofia era a razão das coisas vinha a existir e ele vai e apresenta o Logos aqui como Filho de Deus. Olha só, o Logos na teologia joanina. João ressignifica, ou seja, ele dá ele olha para o Logos
com outro olhar, ele ressignifica isso, ele dá ali um novo conceito, tá? Então, nesse novo conceito de João, o Logos não é uma ideia, mas uma pessoa. Não é uma ideia racional. O Logos, ele é uma pessoa. E quem que é essa pessoa? Ele vai apresentar aqui, ó. Essa pessoa, ela é eterna, né? O Logos aqui, ele é eterno. No princípio era o Logos. Jesus existe desde a eternidade. E quando João diz que o Logos não é uma ideia, o Logos é uma pessoa, essa pessoa é quem, gente? Jesus. Essa pessoa é Jesus. E aí ele vai mostrar que esse Logos, como pessoa, ele é eterno, mostrando aí a existência eterna de Cristo. Tá? Lá na eternidade, antes de todas as coisas, ele já era Deus. O Logos também é divino, né? O Logos era Deus, a afirmação clara da divindade de Cristo. Então aqui, já na introdução do Evangelho de João, João já apresenta Cristo como Logos, e esse Logos é eterno, esse Logos é divino. Tá? Então aqui nós temos uma clara exposição da divindade de Cristo. É distinto do Pai, o Logos estava com Deus, né? Comunhão eterna com a Trindade, mas não era o Logos não era o próprio Deus no sentido de que não existisse uma outra pessoa. O Logos estava com Deus, ou seja, há uma distinção da pessoa do Pai. Nós temos aqui a pessoa do Filho. Nós sabemos que há um só Deus, mas em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, aqui é um pouco mais complexo, porque isso aqui é uma questão mais teológica, mas se tiver alguém aqui que não esteja compreendendo, fique à vontade, tá? Para perguntar. O Logos também, ele é criador, então todas as coisas foram feitas por meio do Logos. O Logos, Cristo, né? Cristo é antes da criação. E ele é o revelador, ou seja, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Qual que é o propósito de Cristo ter se feito carne? Revelar o Pai, né? Então, e ao mesmo tempo salvar o homem, a encarnação, e não confundir com reencarnação, tá? Reencarnação é doutrina espírita, é alguém que morre e volta no corpo de outra pessoa ou de alguma outra coisa. Encarnação é se fazer carne. Então, o Logos, o divino, o eterno, aquele que sempre existiu, chegou um momento, e esse momento Paulo chama de plenitude dos tempos, né? Acho que é Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, né? Então, quando chegou à plenitude do tempo, esse Logos se fez carne, e como disse João, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito Filho do Pai, né? Então, gente, na filosofia o Logos era a razão, era uma ideia, mas João apresenta com um novo conceito. O Logos é Cristo que se fez carne. Conclusão e aplicação. Em João, o Logos é Cristo, a palavra eterna de Deus. Não é apenas um mestre ou profeta, mas o Deus eterno que se fez homem. Esse prólogo prepara o leitor para compreender o Evangelho segundo João. Aliás, era uma pergunta. Esse prólogo, e eu ia ocultar essa resposta aqui para me perguntar isso para vocês. Esse prólogo prepara o leitor para compreender o Evangelho de João? Era para mim ocultar isso aqui, aí só no segundo clique que ia aparecer, mas eu esqueci na pressa, né? Então, gente, essa introdução do Evangelho de João aqui, esse prólogo, ele realmente prepara o leitor para compreender o propósito desse Evangelho. Qual que é o propósito do Evangelho de João, o Evangelho segundo João? Mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é divino, que Ele é eterno e que Ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele apresenta os principais temas do Evangelho. Nele já aparecem as grandes ideias que João desenvolverá. Jesus é a palavra eterna, vai ser desenvolvido no Evangelho de João. Ele é a vida e a luz, veio para salvar e dar poder aos que creem e revelar o Pai aí na sua plenitude.
o início aqui do ministério público de Jesus, né? A partir do testemunho de João Batista. O início do ministério público de Jesus, se eu perguntasse isso numa prova para vocês, vocês iam lembrar de João Batista e vocês iriam me dizer assim, olha, o ministério público de Jesus, ele tem início a partir do momento da apresentação de João Batista. Que apresentação? Jesus é batizado lá no Rio Jordão e João Batista apresenta Jesus, principalmente ali para os seus discípulos, como o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus e o que batiza com o Espírito Santo. Lá em João 1,29, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim? Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, porque quando o Espírito desce, esse é o meu Filho amado. E ao mesmo tempo, João diz assim, olha, eu não sou o Cristo, né? Mas ele já está aqui, ele é antes de mim, mas já está aqui. E ele vos batizará com o Espírito Santo. Então isso aqui é uma apresentação que João Batista faz do seu sucessor. Ou seja, apresenta como Cordeiro, apresenta como Filho de Deus, e ao mesmo tempo como aquele que batiza com o Espírito Santo. E aí, quando João Batista faz essa apresentação de Jesus, porque agora Jesus vai entrar em cena e João Batista vai sair de cena, né? Então não vai ter mais sentido para João continuar, porque a missão de João era ser o antecessor e preparar o caminho para aquele que iria se apresentar agora. E de agora para frente o foco, a atenção é voltada toda para Jesus, né? E aí quando João fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 2 discípulos de João Batista, eles ouviram quando João disse isso e eles começaram a seguir Jesus, né? Aí nós temos aqui os primeiros discípulos, André, Pedro, Filipe e Natanael. É interessante que no Evangelho segundo João, nós temos aqui André e um outro discípulo, né? Assim, não aparece o nome desse discípulo. Só que os estudiosos, eles entendem que esse outro discípulo é João. Então, quando Jesus fala, eis aí o João Batista fala, eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, André e João, tá, que vai se tornar o escritor desse evangelho, eles ouvem João Batista falar isso e eles começam a acompanhar Jesus. Jesus, percebendo que estava sendo seguido, disse, a quem buscais? E eles disseram, Rabi, onde moras? E Jesus disse, vinde e vê, né? Vejam. E aí eles ficaram aquela tarde com Jesus. Gente, aqui nós temos até um princípio de evangelismo. Vocês sabiam que um dos métodos de Jesus ganhar as pessoas era se aproximar das pessoas, dar atenção para elas, fazer amizade com elas, e depois desse processo é que ele ganhava essas pessoas? Nem sempre ele chegava ali e já pregava diretamente, ou geralmente ele tinha uma abordagem ali de se aproximar primeiro para depois ele chamar as pessoas para segui-lo. Esse princípio é importante, porque muitas das vezes a gente chega numa pessoa estranha e já fala, você tem que se converter, tem que aceitar Jesus e tal. Mas se você chega com outra história, se você começa a puxar ali um outro assunto, vai gerando uma certa confiança, uma certa amizade, depois você vai entrando devagarinho com o evangelho, às vezes torna muito mais, traz muito mais resultado do que você já ir direto. Porque quando você vai direto, você já choca, né? Direto. Então, muitas das vezes você demonstrar que você é luz, que você tem Cristo, que a sua vida é diferente, que você é um servo de Deus ali com as suas ações, com a sua fala, com as suas obras, para depois você chegar nessa pessoa, traz muito mais resultado. Então eu vou mostrar isso aqui, quando Jesus ganhou os primeiros discípulos, porque se você ler lá em Mateus parece que Jesus chama estranhos para segui-lo, mas não foi assim. Porque o texto de Mateus diz assim, e percorrendo Jesus as margens do lago da Galileia, vendo André e Simão, vendo Tiago e João, disse assim, deixem as redes e sigam-me. Como se ele tivesse assim, seus estranhos, vocês não me conhecem, nem eu conheço vocês, mas larguem tudo aí e me sigam.
Não foi assim, gente. O texto parece dar para nós essa ideia, mas não foi assim. Até porque ser discípulo de alguém naquela época implicava deixar tudo para viver com esse mestre. O discípulo, ele andava com o mestre, ele comia com o mestre, ele dormia onde o mestre dormia, porque ele aprendia não só ouvindo, mas vendo as ações do mestre. Então, ser discípulo de um rabino naquela época implicava isso, andar com ele, acompanhar ele e muitas das vezes deixar realmente ali as suas atividades anteriores para andar com esse mestre. Eles não iam deixar o ganha-pão deles, a pescaria, essas coisas, para seguir um estranho. Vocês acham que eles iam fazer isso? Então, quando Jesus disse, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens, eles já conheciam Jesus o bastante para eles aceitarem esse convite. Então, como que se deu a chamada desses primeiros discípulos? Deixa eu tentar lembrar aqui. Então, João Batista fala isso. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, André e o outro discípulo, João, acompanham Jesus. No dia seguinte, André, ele vai até o seu irmão Pedro, tá? E disse, Pedro, nós achamos o Messias. E aí agora Pedro, através de André, vai a Jesus. Interessante que André, toda vez que aparece no texto bíblico, ele está levando alguém a Jesus ou providenciando alguma coisa. Pode prestar atenção nisso. Lá na frente ele aparece no texto bíblico levando os gregos a Jesus. Outra vez ele aparece no texto bíblico levando uma criança para trazer os pão e os peixes lá para Jesus. Então, interessante isso na vida de André. Aí André vai e leva Pedro. Então nós já temos João, Pedro e André acompanhando Jesus. Só que eles depois encontram Filipe, tá? E aí depois que eles encontram Filipe, nós já temos André, João, Pedro e Filipe. Só que Filipe ele tinha um amigo chamado Natanael, né? E quando eles vão lá para a região de Natanael, aí Filipe vai e fala de Jesus para Natanael. Natanael, nós achamos o Messias e tal, Jesus de Nazaré. E Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz, venha e veja. E aí quando o Natanael se aproxima de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade, em quem não há engano. Aí Natanael diz assim, e de onde que tu me conheces? E ele disse, antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Então, assim, quando ele revela esse segredo de Natanael, Natanael já vai se prostrando e dizer, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo e tal. Aí Jesus, calma, Natanael, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu já está desse jeito. Coisas maiores do que essa você vai ver. Olha, desde agora, Natanael, você vai ver os anjos descendo sobre o Filho do Homem. Descendo e subindo. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, Natanael, coisas maiores você vai ver, ó. Só porque eu te disse isso, mas tu vai ver os cegos vendo, tu vai ver os paralíticos andando, tu vai ver os leprosos sendo purificados, tu vai ver até os mortos ressuscitando, tem muita coisa ainda, Natanael, para você ver maiores do que essas, né? E aí, Jesus, ele recebe um convite para uma festa lá em Caná da Galileia, em João capítulo 2. E é claro, Jesus leva os seus amigos. Quem eram os amigos de Jesus agora? André, João, Pedro, Filipe e Natanael. E esses amigos de Jesus lá na festa presenciam Jesus transformar 720 litros de água em vinho. E eles já ficaram maravilhados. Tem algo diferente com ele. Ele não é uma pessoa comum. Quem que é ele mesmo? Já começaram a perceber que Jesus, ele era poderoso, transformou água em vinhos. Só que depois Jesus vai ao templo lá em Jerusalém e esses amigos estavam com Jesus e eles viram a autoridade de Jesus lá no templo, quando expulsou os cambistas e tal, e falou da casa do meu pai e tudo. E aí depois eles voltam para Galileia. O templo era Judéia, eles voltam para Galileia. E aí lá na Galileia Jesus começa ali o seu ministério, deixando Nazaré, vai habitar em Cafarnaum, começa o seu ministério. E esses amigos de Jesus que já tinham visto tudo isso lá, já tinham convivido com ele, já tinham visto a água transformada em vinho, já viu a autoridade dele lá no templo, agora Jesus que está pregando lá na margem da Galileia, convida eles e eles agora decidem seguir Jesus. Está vendo que teve algumas coisas que aconteceram antes deles se tornarem discípulos?
né? E depois foram feitos apóstolos. Vamos